Nós estamos de volta e neste bloco nós vamos falar sobre integração, lavoura, pecuária e floresta. Bom, fazer essa prática ou ter essa atitude, além de ser uma atitude inteligente, faz muito bem para o planeta. É o nosso tema deste bloco. Bom, e para falar sobre esse tema, eu converso com a Tayana Bruni. Seja muito bem-vinda, Tayana. Você é engenheira, né? Engenheira ambiental e civil. Vamos começar, Tayana. Eu quero explicando o que é, minha irmã, o que é essa ILPF, né? Que é Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, para a gente entender bem, assim, bem explicadinho. Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, né, ela já está sendo divulgada há bastante tempo. Porém, né, a sua implantação, né, e a sua execução é mais recente. Né? Certo. O principal motivo é justamente a falta de informação. Né? Certo, de entendimento do que significa, não é, essa prática? Do produtor, né, em procurar, em querer executar, né, esse sistema de integração. Nada mais é do que você consorciar, né, os grãos, né, a floresta e a pecuária em uma mesma área. Né? Quais os benefícios, né? E como é que a gente trabalha? Quer dizer, só para a gente entender, um pecuarista, por exemplo, tem uma propriedade, né? Ao invés dele plantar ou dele fazer só um sistema produtivo, ele vai fazer isso. Agora, como que isso acontece? Certo. Como que isso acontece? Né? A gente trabalha, né, em cada imóvel entendendo as características do imóvel. Certo. Né? As características edafoclimáticas, né? O solo, o clima, regime de chuva. Que é a sua parte, como engenheira ambiental, não é isso? É a minha parte. Certo. Qual é o interesse do proprietário, né? Que tipo de grão que ele tem interesse em produzir? Muitas vezes o interesse varia do conhecimento do proprietário, da disponibilidade de maquinário que ele tem e do mercado da região, porque não adianta você produzir algo que não tem comércio. Certo, não tem mercado, não adianta. Exatamente. Né? Integrar, né, a floresta juntamente com a lavoura traz vários benefícios. Né? Certo. Para o solo, né, uma recuperação do solo, a melhoria, né, da microbiota e uma variação de renda no mercado. Certo. Porque ele vai ter, né, a madeira e ele vai ter a lavoura em épocas, em ciclos diferentes, que ele vai conseguir produzir. Tanto os grãos quanto a madeira produzida pela floresta, elas podem ser utilizadas no próprio imóvel, reduzindo assim a despesa do proprietário em estar adquirindo estacas, né, para cercar o imóvel, né, lenha. E os grãos servem também para a produção de silagem, para alimentar o gado em época de seca. Ele vai estar conseguindo produzir um gado mais gordo, né, vai estar valorizando a arroba do gado. Sim. E além do peso do gado que ele ganha, né, com essa produção de grãos dentro do imóvel, ele também consegue uma valorização do gado por ser uma produção sustentável. Sustentável, certo. Aí a gente está falando do gado do selo verde, né? Quando a gente fala em integração lavoura, pecuária e floresta, né, o maior entendimento que as pessoas devem ter é que esse sistema ele pode ser aplicado em uma área já degradada. E aí a gente está falando em redução do desmatamento, em aproveitamento de uma área do imóvel que não está sendo produtiva. Certo. E o Tocantins, que agora comercializou os créditos de carbono, né, florestal no mercado voluntário, isso aí vem bem ao encontro de toda essa preocupação com a preservação do meio ambiente, né? Aqui no Tocantins, como é que está essa realidade, Tayana? Já tem produtores rurais preocupados, já fazendo esse trabalho da ILPF? Sim, nós temos em diversas partes do estado, né? Mas de maneira bem discreta. Ainda, né?
Normalmente, os produtores com um maior entendimento, né, que recebeu um suporte, uma assistência técnica aí das URTs da Embrapa ou do Rural Teams, ou que procurou outros órgãos que prestam esse tipo de informação, né, aderiram ao sistema, justamente entendendo que o sistema ele é rentável, não é só uma preocupação com o meio ambiente, né? Você está falando de um sistema produtivo, de um sistema que vai engordar o seu boi em uma época de seca, em uma época de queimada, no estado que é bem definido, né, no Tocantins, que vai reduzir despesas com ração, que vai conseguir produzir a sua própria estaca, a sua própria lenha. Certo. Né? Que vai ter os grãos para comércio também, né? E mais valorizado justamente por ser um sistema mais sustentável. E, principalmente, ele vai estar conseguindo produzir em uma área que já foi completamente degradada, né? Seja principalmente pela monocultura ou pelo sistema intensivo do gado. Né? Certo. Esse livro que você tem, que você trouxe, é uma publicação sua? Já é uma nessa obra vem explicando um pouco sobre o que a obra fala exatamente? Esse livro, né, eu trouxe para te presentear. Ai, obrigada, Tayana. Deixa eu olhar aqui. Eu vou ler, depois eu mostro aqui para a câmera. É Cronossequência da Fragmentação Florestal da região amazônica do Tocantins. Aqui, ó, obrigada. Sim, esse livro traz exatamente o quê? O que esse livro traz, né? Ele traz um levantamento de 1985 até 2020, né? Essa cronossequência da região amazônica aqui do estado, que foi que teve alteração do seu uso do solo, né? Sim. Então, o que é importante? A gente está acompanhando aí em 1985 os marcos legais, né? O novo Código Florestal, o marco do perdão do desmatamento de 2008, o Código Florestal de 2012, e perceber e entender como é que essas leis afetaram o uso do solo. Se aumentou o desmatamento, se reduziu o desmatamento, aumentou a pecuária, a agricultura. Normalmente esses aumentos e diminuições dessas produções, desse uso do solo, tem a ver com investimento, tem a ver com legislação, tem a ver com infraestrutura, né? Se tem estradas para escoar grãos ou não. E aí a gente tem as áreas, né, de maior interesse, maior produtividade no estado e que podem, né, estarem produzindo de uma maneira mais sustentável a partir do momento que essas áreas foram identificadas aí nesse livro. Muito bacana, gente. O Tocantins, que é um estado essencialmente agropecuário, né? Olha aqui a obra da Tayana, muito interessante. Vou ler para me inteirar melhor do assunto. Muito interessante o assunto, muito necessário para a gente ter informação. E muitíssimo obrigada pelo livro, pela sua participação no programa. E eu vou terminar o bloco pegando na sua mão para a gente trocar energia. Gente, eu vou pedir desculpas à nossa entrevistada do bloco anterior, Alice, que eu esqueci de pegar na mão da Alice. A gente sempre termina o bloco trocando energias positivas, porque é tão importante, a gente precisa, né, Tayana? Então, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Sucesso. E a gente encontra onde? Só para a gente finalizar, a gente encontra onde o livro? Esse livro está disponível diretamente comigo. Certo. Está disponível na Amazon, está disponível em várias editoras, está disponível na internet, certo, em várias plataformas. Então você pode estar pesquisando meu nome, Tayana Brunes, ou está pesquisando diretamente o livro, você consegue comprar o livro de qualquer lugar do Brasil. Certo. E aqui em Palmas diretamente comigo, se você tiver interesse. Tá certo. Cronossequência da Fragmentação Florestal da região amazônica. Muito obrigada. Tudo de bom e o nosso espaço está sempre à disposição. Venha mais vezes aqui. Muito interessante seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Bom, você, mulher, tenho certeza que você gosta desse assunto também do próximo bloco. Procedimentos estéticos para o rosto. A gente volta já já.